Glórias, louvado seja o nome do nosso Senhor. Você prestou atenção naquilo que você acabou de cantar, meu irmão? Que promessa maravilhosa que nos atinge nessa manhã. Foi por causa dele, para ele e por ele que nós aqui estamos reunidos. Foi porque um dia ele tomou sobre si o pecado, a condenação da morte, que nos afastava de Deus. E hoje nós podemos nos achegar a Deus confiadamente por meio do seu amor. E quando nós vemos que essa graça, ela abunda a nossa vida, não tem como nós resistirmos a este amor. Não tem como nós resistirmos a tamanha bondade e misericórdia de Deus que nos é ofertada. Não é simplesmente uma canção, mas fala da nossa vida, fala de cada um de nós, como nós estávamos sem Cristo, como nós estávamos afastados de Deus, condenados. E agora a cruz é o caminho que nos reconcilia com Ele. Então, nessa manhã, abra o seu coração para receber aquilo que é o amor de Deus para as nossas vidas. Abramos a Bíblia em Mateus 5. Vamos dar continuidade à explanação do Sermão do Monte. Hoje faremos leitura do versículo 38 ao versículo 42. Todos acharam? Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te fere na tua face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Evangelho de Jesus. Louvado seja o Cristo. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a tua palavra. Senhor, nós aqui estamos diante da tua santa, maravilhosa, majestosa presença, entendendo a necessidade dos nossos corações, entendendo que somos pecadores por natureza, entendendo que dependemos de Ti. Precisamos de Ti nessa manhã, Deus, para que o Senhor nos conduza segundo o caminho de santidade que o Senhor tem para com cada um de nós. Precisamos que nesse momento o Senhor tome cativo cada mente, cada coração, cada cognição, Deus, para que nós venhamos aprender de Ti, que é manso, que é perfeito, que é humilde. E que nada venha roubar esse momento, Deus. Que nenhuma distração venha roubar esse momento. Que nenhuma preocupação venha roubar este momento. Que nada nesse mundo, Deus, possa impedir o Teu agir através da Tua palavra. Conduz-nos neste momento, Deus, a Ti mesmo. Conduz-nos, Deus, ao ensinamento da Tua verdade. Conduz-nos, Deus, a uma vida de santidade por meio da Tua palavra, porque foi o Teu amor que nos alcançou e o Teu amor nos fez chegar aqui nessa manhã. E nós queremos, então, dedicar um momento cultico, agradável a Ti. Também com a nossa atenção, Deus, nós queremos louvar a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode tomar assento. Nós estamos fazendo uma caminhada no texto, na pregação do nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, e temos tido algumas percepções em relação ao verdadeiro discipulado que Cristo vem anunciar. E nós vemos a contradição que havia entre o anúncio de Cristo Jesus e a vida religiosa que estava presente na comunidade do Segundo Templo. E nós vamos ter algumas percepções também das nossas vidas, à luz da palavra, que necessitam de ajustes.
E o que o Senhor Jesus vem tratando são de coisas relacionadas à interioridade do ser humano, das motivações dos nossos corações em relação ao nosso comportamento externo. Então, Cristo, ele vem, como eu já disse, elevando o nível da coisa, ele vem aumentando o prumo, ele vem aumentando a régua, ele vem aumentando a nota de corte, porque a caminhada rumo ao entendimento, ele vem exigindo de nós mudança. Ele vem exigindo de nós abrir mão. Como nós falamos aqui, há 3 pontos a trabalhar no Sermão do Monte. A renúncia, quem lembra? Renúncia, arrependimento e o aprendizado de Cristo. Então essas 3 palavrinhas, elas estão em voga dentro do contexto do Sermão do Monte. E nós temos que ter ela como óculos para enxergar o que está sendo dito aqui. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos renunciar, nós precisamos aprender aquilo que Cristo está ensinando através do Sermão do Monte. Não é simplesmente vir aos domingos aqui, ver a exposição, ouvir a exposição do Sermão do Monte e isso não significar coisa alguma. E isso não trazer mudança prática para as nossas vidas. Cristo, ele veio para anunciar a praticidade do Evangelho, não simplesmente como uma ação religiosa externa, mas principalmente uma motivação que nasce da profunda reverência em amor a Deus. A profunda reverência que me faz obedecer à palavra de Deus, que me faz manifestar a vontade de Deus, que me faz entender que o ensinamento de Cristo não é simplesmente para estar escrito, mas para se tornar vida e vida em abundância em mim. É para que os rios de vida comecem a jorrar em mim, para que essa fonte seja irrompida e eu comece a entender aquilo que Cristo está ensinando. E não simplesmente ensinando, mas ensinando na prática como isso deve ser executado. Então, quando nós chegamos a esse trecho da perícope, do texto, nós temos que fazer uma análise geral daquilo que é a redação de Mateus. E nós temos que entender o contexto histórico e sempre estar voltando nesse contexto histórico, analisando o texto como um todo, não simplesmente só como esse pedaço. Então, quando nós chegamos a esse ponto, nós vamos ver que Cristo está ensinando o povo a vencer o mal, não com o mal, mas a vencer o mal com o bem, com graça, com misericórdia. Ele está estabelecendo as bases do seu reino. Ele está estabelecendo a verdadeira religião que havia sido esquecido pela falsa religião dos fariseus e dos saduceus. Então, Cristo está ensinando uma submissão voluntária. E hoje nós vamos estudar sobre isso, sobre essa submissão voluntária frente ao revanchismo, frente ao espírito vingativo, frente às nossas próprias autojustiças. Então, quando nós nos deparamos com esse texto e o contexto histórico na qual Cristo vem ali anunciá-lo, nós vamos ver toda essa depravação da religião, o povo vivendo de maneira simplesmente aparentada, aparentemente uma piedade, aparentemente uma santidade, aparentemente uma vida que agradava dentro do aspecto jurídico da lei a Deus. Mas era simplesmente uma vida de legalismo, como nós estudamos no sermão passado. Eles buscavam brechas na lei para poder quebrar a lei. E uma figura de linguagem que eu usei aqui foi, eles buscavam ler a palavra de Deus com uma lupa, mas buscavam enxergar as brechas da lei com um telescópio. Ou seja, o esforço no verdadeiro entendimento era muito pequeno frente ao esforço de querer quebrar ou querer deturpar a verdadeira lei para concretizar a própria vontade. E assim também somos nós. Nós também, às vezes, fazemos dessa mesma maneira. Nós achamos sempre justificativas dentro da lei para poder quebrar a lei de Cristo, para justificar a nossa vontade e o nosso querer. Porque nós somos assim.
pecadores e nós somos brasileiros, nós queremos sempre dar o jeitinho em tudo. Tudo que está errado nós queremos fazer da nossa maneira, estabelecer do nosso jeito. Mas o que Cristo vem anunciar aqui é a mortificação do ego. É a renúncia em prol de algo maior. O que Cristo vem aqui apontar aos fariseus é uma justiça que excede a justiça religiosa, que excede ao entendimento religioso da época. E as palavras de Jesus soam como algo assombroso, vamos se colocar assim. Soa como algo diferente demais para ser compreendido, fora do contexto de vida distorcido, né, daquilo que eles estavam vivendo. Porque o modelo que Jesus vai usar aqui é os saduceus e os fariseus, aqueles que eram os padrões da lei. Mas agora ele vai virar para esses discípulos que estão escutando, ele vai dizer, olha, ouviste o que foi dito. E ele vai usar novamente essa antítese aqui, né? Olha, escuta de que maneira vocês vêm sendo instruídos dentro da lei, desde os tempos antigos até agora. Veja como os saduceus, os fariseus, os homens da lei têm ensinado vocês a respeito da vingança. Olho por olho, dente por dente. Por que Deus ele dá a lei ao seu povo? Deus ele estabelece a lei ao seu povo para a preservação da vida do seu povo. Esse é o princípio máximo da lei. A lei existe para a preservação da vida. A lei de Deus existe para a preservação da vida. Então, quando nós voltamos na história, e você vai voltar comigo aí lá em Gênesis 4, Gênesis 4, versículo 23. De jeito o fogo não desce, né? Pois é, e agora vai embora daquele jeito. Gênesis 4, 23 e 24. Vamos fazer a leitura desse texto aí. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, por quê? Porque, gente, Ele me feriu. o que o homem fez aí? De novo, vocês nem tomou café da manhã. Matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz porque me Pisou. Por que Lameque matou? Porque me feriu e me pisou. Quando nós retrocedemos na história, nós vamos ver nos primórdios da humanidade que ainda não havia uma lei ali estabelecida para poder julgar as sanções penais, vamos dizer assim. Não havia um código de conduta moral, civil, ético, religioso, que seja, que norteasse as relações humanas. Mas na Mesopotâmia, na primeiro berço da civilização humana, surgiu um código chamado código, alguém lembra desse código? Código de Hammurabi. Esse é um dos mais antigos escritos relacionados à lei. Então, o primórdio da lei nasceu no código de Hammurabi, na Mesopotâmia antiga. Então, o Código de Hammurabi, ele tinha por finalidade estabelecer as relações de medida da justiça. Ou seja, se cada um se vingasse à medida que quisesse do outro que lhe ofendeu, não haveria uma proporcionalidade da pena. Vamos se colocar assim, uma dosimetria da pena para quem executou o crime. Não é isso, Lucas? Tá aí o Lucas aí, ó. Então, veja como o que nós lemos aqui. Lameque matou uma pessoa porque feriu o outro, porque pisou no pé dele. Há uma proporcionalidade da vingança nesse texto? Nenhuma.
Porque já pensou se alguém pisar no pé do pastor e ele puxar o 38 dele e começar a dar tiro nessa igreja? Não sobra ninguém. Não sobra nenhum. Mas a lei, ela vem para regular. Ela vem para dosar. Ela vem para estabelecer um padrão penal. Imagine um mundo sem lei. Vamos colocar a lei civil. Imagine um mundo sem lei civil. A gente já vê que o mundo já é uma bagunça, já é caótico, a coisa já degringolou há muito tempo. Imagina se não tem lei, se vira uma anarquia, na qual cada um começa a fazer aquilo que quer. Não existiria mais humanidade. Certamente seríamos poucos. Mas a lei, ela surge para regular, para dosar, para trazer um parâmetro legal nas nossas condutas de vida. Então, para que não ocorresse aqui o que ocorreu com Lameque, o Senhor, ele é muito sábio e muito poderoso, muito gracioso, né? Porque veja, em tudo Deus tem cuidado de nós. Em tudo Deus tem exercido o seu cuidado com o seu povo. Em tudo Deus tem direcionado o povo, em nada Ele tem deixado o povo só. E até nos parâmetros de justiça, o Senhor estabelece a sua lei para que a preservação da vida pudesse ser feita. Para que não houvesse rompantes como o de Lameque aqui. Porque o método mais ágil e mais fácil de justiça na época de Lameque era: você me bateu, eu vou te bater de volta. Você me ofendeu, eu vou te matar. Então era coisa muito desproporcional, não havia nada que regulamentasse essas questões de agressão, seja ela qual fosse, física, moral, ética, religiosa, não havia. Mas o Senhor, Ele estabelece todas as regras para o convívio do seu povo. Então esse texto que nós acabamos de ler em Mateus, ele vem regulando um ambiente cultural deturpado. Porque os saduceus, os fariseus, eles estavam deturpando a lei de Deus, que era usada na esfera jurídica, na esfera do tribunal, e agora eles tinham abrogado para si a lei em coisas corriqueiras, em coisas do dia a dia. Aquilo que deveria ser levado aos tribunais, não estava sendo levado aos tribunais, estava sendo tratado logo de imediato e sendo justificado pela própria lei. Nós vamos ver e vamos fundamentar aqui essa tese. Então, quando o Senhor Jesus vem falando, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, ele faz essa releitura do Código de Hammurabi, da própria lei, dada em Êxodo, dado também em Levítico, ensinando o procedimento do povo. Nós vamos entrar aí nessa questão da distorção da justiça, que era o que eles estavam praticando aqui no contexto histórico. Explicar o preceito original, a lex talionis, que era a lei de olho por olho, dente por dente. Êxodo 21, vamos abrir aí, Êxodo 21. Vinte e um, 24 e 25. Todos encontraram? O que diz aí a palavra do Senhor? Vou falar 3 e vocês leiam, viu? 3. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ou seja, Deus já está estabelecendo aí o padrão, vamos colocar aí da vingança ou da justiça. Olha, se eu ferir o seu olho, é justo que o meu olho seja ferido. Olha, se eu ferir a sua mão, é justo que eu pague na mesma medida.
com um ferimento na minha mão. Ou seja, ele começou a igualar, ele começou a colocar uma proporção jurídica aí na coisa. Nós lemos em Lameque. Lameque matou, assassinou, por quê? Porque alguém feriu e pisou no pé. Agora a lei dada ao povo está dizendo olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Está equalizando o dano. Lameque não estava equalizando o dano, agora a lei vem para equalizar o dano. O dano cometido vai ser o dano sofrido. Se eu cometi o ato de dar um murro no Ademilson, ele vai ter o direito justo diante da lei de me esmurrar de volta. Não é isso? Então olha como Deus, ele vem cuidando do povo para preservar a vida do povo. Levítico 24 também. Vinte e quatro, 17. Esse texto é bem grande, então vou deixar vocês lerem. Levítico 24, 17. No 3, vocês façam leitura. 3. Quem matar alguém será morto. Quem matar alguém será morto. Você está vendo a diferença? Lameque, por uma ofensa menor, assassinou. Agora ele está dosando a pena, agora ele está equalizando a pena. Agora, se você matou, você vai o quê? Vai morrer também, né? Então, olha como a justiça de Deus vem sendo construída e estabelecida através da sua lei. Não é simplesmente a minha justiça, não é simplesmente o meu querer, não é simplesmente a minha dosimetria para o crime cometido contra mim. Não é mais o grau de devolutiva da ofensa que eu sofri tem que ser segundo os meus parâmetros. Mas Deus está estabelecendo parâmetros para que a vingança fosse estabelecida. Não era um convite à violência, porque aqui Deus não estava mandando ferir, matar ou queimar ou cortar a mão de ninguém. Mas Ele estava dando ali um arcabouço jurídico para que, a caso acontecesse, haveria ali uma pena dentro da medida. Mais um ato da graça comum de Deus para limitar a vingança. Como nós lemos lá em Gênesis 4, a dosimetria de Lameque ela excedia ao crime, né? Era uma diretriz usada dentro do arcabouço do magistério ou dos tribunais judaicos. Ou seja, todo crime cometido deveria ser levado ao tribunal, aonde seria aplicado a pena. Esse olho por olho seria analisado. Olha, vamos ver mesmo se o seu olho foi danificado, até que ponto ele está danificado, para que essa mesma lei seja aplicada. Não era a pessoa agredida que iria aplicar a lei, mas era através, vamos colocar um inquérito, né, ali levantado para que pudesse ser aplicado a pena. E olha como as coisas estão sendo deslocadas. Lameque já aplicou a pena. Aqui não. O Senhor está falando, você vai aplicar a pena conforme aquilo que foi feito, mas não vai ser você que vai aplicar a pena, vai ser o tribunal que vai aplicar. Vai ser os homens estabelecidos como juízes da terra que vai julgar e proceder com a punição. Então Jesus ele vem expor o erro dos fariseus, porque eles haviam invertido a lógica da coisa. Eles tinham tirado essa demanda do Estado, dos juízes, e abirrogado para si. Agora eles eram quem davam a pena, a sentença. Eles não levavam ao tribunal. Eles estavam aplicando de imediato as sanções penais àqueles que ali cometiam alguma infração contra o próprio indivíduo. Expor o erro dos fariseus, isso que Jesus vai fazer. Eles pegaram uma lei, pegaram a justiça estabelecida e deturparam, transformando em direito privado, direito para si.
Então Deus, Ele instituiu os limites para o ódio, mas o coração humano transformou em uma autorização para odiar e justificar teologicamente. Deus estabeleceu a lei para promover e regular a justiça. Agora, os fariseus estavam usando a justiça em causa própria, como nós vemos no sermão passado. Eles estavam deturpando a lei. E como eu disse, muitas vezes nós somos da mesma forma. Nós usamos a lei para justificar os nossos pecados. Nós usamos a justiça de Deus como um escudo para o nosso rancor. Justificamos as nossas faltas de perdão dizendo: é justo que eu me sinta assim. É justo que essa pessoa pague por aquilo que ela me fez. Porque eu sou um homem bom, eu sou uma mulher santa, eu vou à igreja, eu estou na ICCR. Então, aquela ofensa, eu tenho que executar logo a ação penal. E tudo o que a pessoa está passando de ruim é consequência do pecado. E Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau. Não resista ao homem mau. Então, quando ele fala não resistir ao homem mau, muitas vezes nós estamos pensando, olha, não... Algumas correntes teológicas vão falar, olha, não resistamos a Satanás, não resistamos ao sistema. Mas quando você lê o texto, você entende que aqui ele está deixando claro uma temática. Ele está falando sobre relacionamento. E, de fato, ali ele está falando de pessoas. Ali ele está falando realmente de um homem ímpio, mau, que não conhece a Deus e que pratica a injustiça e que não pratica a verdade. Então ele está falando, em decorrência deste homem mau, não resistais. Mas ele vai deixar claro que tipo de resistência é que nós, como filhos de Deus, como verdadeiros discípulos que agora estamos aprendendo, nós devemos ter. E quando ele usa esse termo, resistência ao mal, é como se ele estivesse dando uma... Esse termo era usado, eu até anotei aqui a palavra em hebraico, anti-stenai. E a junção de duas palavras. Anti quer dizer contra, né? E até no português ainda anti quer dizer uma negativa. Stenai é colocar-se de pé, ou seja, não coloque-se de pé para se defender. Não se coloque na posição de autodefesa. E nós vamos ver por que Jesus está falando para você não se defender. Estava ensinando aqui aos judeus que eles não precisavam se defender. Mas não no sentido de que eles se tornariam bestas, né? Iriam apanhar de todos os lados. Mas Jesus ele vai nos ensinar uma forma inteligente de resistir ao mal. Então, esse colocar de pé, ele tem uma conotação militar, e a mesma palavra vai ser usado lá em Efésios, quando ele fala da questão de nós nos colocarmos em resistência ao mal. Mas ele não vai colocar de forma negativa, ele vai colocar de uma forma positiva. Olha, resistai ao mal, vocês têm que resistir ao mal. Aqui em Mateus ele está falando para não resistir. E aí nós vamos falar de dois aspectos jurídicos, né? A justiça retributiva e a submissão voluntária. A justiça retributiva, ela é como na matemática 1 para 1. Você me bateu, eu vou te bater. Você me ofendeu, eu vou te ofender. Você me fez um mal, eu vou lhe pagar com mal. E isso se tornou normal para nós, né? Por nós sermos pessoas tão boas, tão maravilhosas e termos uma natureza pecaminosa, a nossa primeira reação frente a uma ofensa é o quê? Ofender também. Ou alguém é diferente. Quando alguém te ofende, você fica quietinho, mansinho. Geralmente não, né? Quando nos ofende, é normal, é da natureza humana, nós queremos reagir. Preste atenção nessa palavra. Sempre que nós somos ofendidos, sempre que nós somos
de certo modo, sofremos o mal, nós queremos retribuir o mal na mesma medida. Nós queremos retribuir as palavras na mesma tonalidade de voz, ou até mesmo maior. Nós queremos retribuir a ofensa com o mesmo peso, e assim somos nós. Então, Jesus ele vem falando dessa questão da justiça retributiva. Eu sofri o dano, eu sofri um dano que me fez mal. E agora eu vou me vingar retribuindo esse dano a quem me fez. Eu vou agredir o outro da mesma maneira, mantendo equilibrada a balança da vingança. Então, toda vez que nós reagimos de maneira natural, nós estamos pecando contra Deus. Estamos pecando contra o nosso próximo. E há sempre uma velha máxima dentro dos nossos corações que vai dizer, não, mas eu nasci assim, eu sou assim. Não me mexe comigo, não me mexe porque se você mexer muito comigo, eu vou estourar. Nós somos assim. O nosso pavio ainda é muito curto. Nós ainda não aprendemos o caráter de Cristo Jesus de sermos mansos e humildes. Não aprendemos a renunciar a nós para sofrer o dano, que é isso que nós vamos aprender. Nós não aprendemos a humildade de Cristo de ouvir a ofensa e pacificamente se calar, sem retribuir a ofensa na mesma medida. E olha que coisa difícil. Para mim é muito difícil, porque eu já fico pensando em quantos desaforos eu posso retribuir à pessoa que me fez mal. E aí eu tenho que me lembrar, ó Senhor, me dá paciência, me dá da Tua graça para mim não pecar. Porque nós temos a tendência de naturalizar esse comportamento. Nós temos a tendência de achar que isso já faz parte da nossa vida. Eu preciso devolver a ofensa na mesma medida. Mas esse não é o comportamento de um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Não é isso que Cristo está anunciando, não é devolva o mal com o mal, mas Ele está anunciando, olha, aprenda a sofrer o dano. Aprenda a sofrer o dano. Aprenda a sofrer o dano. É isso que Cristo está anunciando. E quão difícil é para nós aprendermos a sofrer o dano. Voltando do Corandel, eu me envolvi em um acidente onde a parte da frente do carro ali deu um amassado no carro e deslocou algumas peças, né? Mas graças a Deus deu para dar uma gambirada ali enquanto espera o conserto. E o cara que vinha na minha frente, que parou do nada para fazer coisa alguma, simplesmente disse que não iria se responsabilizar por nada. E na hora ele havia admitido a culpa, porque ele, para não atingir um carro da frente, freou bruscamente e acabamos colidindo. E ele desce do carro com todo aquele paramento de religioso, né? Do tamanho do Ademilson, desse tamanho assim, uma roupa com uma imagem, olha meu irmão, me perdoe, me desculpe, nós vamos conversar tal. E aí depois que eu mandei mensagem para o cara para falar o valor do conserto, ele, rapaz, eu não vou pagar isso não. E a minha vontade era de falar, olha infeliz dos infernos, se tu não tivesse feito caca, eu não precisaria agora estar nessa situação. E aí eu respirei, e aí minha reação só foi uma. Mandei para ele, o Senhor vê todas as coisas, e que o Senhor faça justiça entre mim e você. Ponto. Acabou. Deixei de lado. Porque se eu, na minha ira, fosse cobrar justiça dele, eu ia falar muitas coisas, muitos elogios para ele. Mas eu lembrei, Deus trouxe o seu Espírito a mim para me lembrar de quem é que eu era. E a caminhada que nós estamos fazendo dentro desse sermão é de verdadeiros discípulos. Então eu já não posso agir da maneira que eu desejava agir, porque eu desejava agir
E nós também desejamos agir, mas nosso agir tem que ser submetido à justiça de Deus. Não à nossa justiça, não na nossa medida, não no nosso imediatismo. Nós temos que entregar a Deus as nossas demandas e, quando necessário for, levar aos tribunais dessa terra. Então entenda, as coisas só vão ficando mais sérias para nós. O Sermão do Monte, ele não vai tornar a nossa vida mais fácil, ele vai tornar a nossa vida mais difícil. Ele vai tornar a nossa vida mais complicada, porque há uma exigência de mudança, há uma exigência para que nós venhamos nos alinhar à vontade de Deus. E aí isso é algo do nosso dia a dia, é na prática diária que nós temos que aprender a sofrer o dano. E como é difícil sofrer o dano. Como é difícil sofrer o dano. Mas isso faz parte da nossa jornada. Isso faz parte da nossa caminhada. E nós temos que entender que a nossa justiça, ela é falha, mas a justiça de Deus não. A justiça do homem pode falhar, mas a justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus jamais vai falhar. Então nós temos que entender que o padrão do reino não é uma justiça retributiva, na qual a agressão ela é justificada com outra agressão. O homem no mundo apresenta uma resposta imediata frente às injustiças ou agressões sofridas. Isso para preservar-se como um senso de defesa ou honra ou de autoproteção ou até mesmo de justificação do seu ser. Essas características elas são pertinentes ao homem caído. Aquilo que nós chamamos de reação natural não passa de egoísmo e orgulho. Por que você quer se defender? Porque o seu egoísmo ainda vive dentro de você. Porque o seu eu ainda vive dentro de você. É pecado, gente. Toda vez que nós queremos essa justiça retributiva e imediatista, nós só queremos preservar a nós mesmos. Essa é o cerne da coisa. Nós queremos preservar a nós mesmos. Não é porque o outro me fez mal, eu tenho que pagar o mal. Ele me fez mal, ele me agrediu, ele me irou, então eu tenho que pagar. E nós esquecemos de entregar as nossas demandas a Deus. Nós esquecemos de entregar as ofensas a Deus. E nós preferimos agir no lugar de Deus. Então Jesus ele vem enunciar a definição, a sua submissão voluntária. E nada melhor do que o próprio Jesus para ensinar sobre submissão voluntária. Agora, não se trata apenas de o mal pelo mal, mas agora é o mal pelo bem. É o mal pela graça, é um anúncio escatológico de Cristo Jesus. Existe um teólogo chamado Walter Wink, ele é um teólogo metodista, já até faleceu, e ele ilustra essa passagem de uma maneira muito interessante, porque ele vai colocar 3 vias, é como se o discípulo ele tivesse 3 caminhos para poder percorrer junto, diante de uma ofensa ele poderia escolher 3 segmentos. O primeiro segmento seria a capitulação passiva, ou seja, a submissão irrestrita ou incondicional ao opressor. A não violência em caso nenhum. Ou seja, Jesus está falando aqui de ofensas. E nós vamos estudar um por um, não se preocupe. Mas a gente precisa dessa introdução ao texto. Então, você poderia reagir de 3 formas diferentes. Primeiro, você poderia se submeter totalmente e receber a agressão, sem violência. Vocês lembram dos budistas? Dalai Lama, são contra a violência, eles não, nem uma minhoquinha eles não matam. É violência zero. E existem também algumas linhas dentro do cristianismo, como os Wakers, os anabaptistas, os metodistas, os amishes. Eles
são contra a violência. Se eles sofrem alguma injúria ou até mesmo uma violência física, eles não vão se mexer. Você pode bater na cara deles, você pode dar chute, você pode esmurrar. Mesmo eles estão corretos, eles não vão revidar. Eles vão ficar ali paradinhos. Eles não participam de guerra, não vivem a vida civil como os demais, ou seja, são pessoas pacifistas ao extremo. Essa é a primeira via, aqueles que se submetem passivamente à violência. E nós podemos também colocar, de certo modo, é o que foi no Holocausto. Quando os judeus foram massacrados por Hitler, ali houve, de certo modo, uma submissão passiva, salvo exceções, né? E o povo sofreu toda aquela violência por meio do nazismo, sem poder se defender. A segunda via é a violência retaliatória. E nós vamos ver isso muito enfatizado nos zelotes. Quando você assiste ali o The Chosen, você vai ver quem eram os zelotes, né? Era aquele povo zelote, já fala, zelo, que havia o zelo pela lei. O zelo deles era tanto, que eles eram capazes de usar da violência, como foram capazes de usar da violência para defender a lei. Eles eram um extremo do legalismo, né? Eles cumpriam a lei, queria que a lei fosse cumprida, nem que fosse a base da violência. Isso seria bom, né? Se a gente pudesse usar aqui na igreja. Olha, você vai obedecer. Você não vai obedecer, não? Mãozada. Seria maravilhoso usar da violência para com vossas senhorias, mas nós não podemos fazer isso, porque nós somos mansos e humildes. Então, imagine. Nós estamos colocando aqui 3 vias. A primeira via é a submissão passiva sem resistência violenta. Agora, a segunda via é a resistência retaliatória. É uma insubmissão. Eu não vou me submeter, eu vou me insubmeter. Vou me utilizar de todos os meios e recursos de violência para poder fazer com que seja concretizada a lei. E no ano 70 depois de Cristo, os zelotes foram um dos principais grupos revolucionários que levaram à destruição do segundo templo. Então Roma vem e destrói tudo por conta dessa insurgência, não só dos zelotes, mas eles foram os principais ali. Então a destruição do templo se deu muito por conta dessa revolta, ou dessa revolução armada que eles fizeram. E aí nós vamos ver agora a terceira via. A terceira via, que é a submissão voluntária, que é o que Cristo está nos ensinando. Como é que o cristão ele deve agir? Como é que o discípulo ele vai agir agora? É sendo um bobão de tudo? Não. É sendo um revolucionário de tudo? Não. É se submetendo voluntariamente, como Cristo se submeteu voluntariamente à vontade de Deus. E é interessante porque aqui o coagido passa de vítima para controlador da situação, tendo como objetivo romper o ciclo de violência instaurado pelo seu agressor. E mais importante, não é simplesmente a submissão voluntária, mas é o anúncio de Cristo Jesus através da prática. E nós vamos analisar cada item aqui. E nós vamos perceber, antes de entrar em cada tópico aqui, como é que os verbos são usados. Ele vai falar do olho por olho, do dente por dente, oferece-lhe a face, mas volta a outra. Se alguém te processar, ou se alguém te levar a juízo, deixe também a sua capa, não somente a túnica, mas a capa. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vai 2. Se alguém te pedir, dá. Ou seja, olha como é que é a dinâmica dos verbos aqui. Esbofetear. Se alguém te esbofetear, você faz o quê? Volta. Você está deixando de sofrer ação para agora praticar uma ação. Esbofetear, volta a face. Se alguém te processar, deixa também a tua
tua capa. Se alguém te forçar, agora você vai. Se alguém te pedir, você dá. Você agora não está simplesmente sofrendo o dano, mas agora você está tornando o Senhor da situação. E veja como Cristo ele é magnífico quando Ele nos ensina a sua palavra. Toda vez que nós agimos por impulso, toda vez que nós agimos pela nossa vontade, geralmente as coisas não melhoram. Geralmente você cria mais problema. Um abismo chama um abismo. Então um conflito não resolvido gera um outro conflito de magnitude maior. Por que nós temos guerra no mundo, gente? É porque as coisas não foram resolvidas quando eram pequenininhas ainda. Então a não resolução pacífica do problema gerou-se um problema maior. A ponto de haver guerra, divórcio, quebra de relacionamento, quebra de amizade, racha em igreja. Por que hoje tantas igrejas racham? Porque elas começam com uma pequena divergência, mas as pessoas não sabem chegar para conversar e redimir de forma santa os seus problemas, mas começam os conflitos que Tiago vai falar, né? Vocês não recebem porque não sabem pedir e pedem mal para os seus próprios deleites. Então, cada um quer aquilo que quer, a seu senso de autojustiça estabelecido em detrimento dos demais. Então, por que nós não conseguimos resolver os nossos problemas? Porque nós não sabemos submetê-los à vontade de Deus. Então, o homem mau sabe lidar, ele sabe revidar de maneira natural com os seus problemas. Ele é treinado para brigar, ele é treinado para reagir, ele é treinado para fazer a coisa acontecer. Mas o que Cristo está nos ensinando aqui não é ser um homem mau, não é praticar a maldade do mundo caído, mas agora é reagir de maneira santificada, com o padrão do seu reino, estabelecendo a vontade de Deus e anunciando a verdade prática de Cristo Jesus. E rompendo com esse ódio que havia sido estabelecido. Então, uma pergunta eu faço a vocês nessa manhã. Você reage ao pecado alheio ou você age para manifestar o reino de Deus? Você reage ao pecado alheio ou você está agindo para manifestar o reino de Deus? Qual tem sido o nosso padrão de vida? Nós temos sido ofendidos e reagimos da mesma maneira? Ou nós temos sendo ofendidos e praticando a justiça de Deus? Qual será a resposta agora? Então, muitas das vezes, eu tenho que parar de falar isso, eu lembro do pastor, está aí errado, não existe. Então, nós temos sempre um comportamento de reagir a quem nos ofende e não de manifestar o caráter de Cristo Jesus. Olha como isso é danoso. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro dos nossos relacionamentos, nós muito mais reagimos a uma conduta pecaminosa do que anunciamos Cristo. O outro nos ofende e o que nós queremos fazer é pagar logo na mesma moeda. Nós não somos capazes de manifestar o caráter de Cristo. Então, que tipo de cristão eu tenho sido no meu trabalho, na minha casa, na minha comunidade de fé, nos meus relacionamentos? Que tipo de gente é você fora dessas quatro paredes? Você é um vingador, o vingador lá do desenho, ou você é um homem, uma mulher que pratica a justiça de Deus? Não a justiça distorcida como os fariseus, mas a justiça que excede. Olha como Jesus ele leva o padrão. A justiça tem que exceder. Então Jesus ele vai agora falar uma série de micronarrativas ou de pequenas narrativas que vão apontar aquilo que nós devemos praticar e ser na nossa conduta de vida, na nossa conduta de fé. Ele vai apresentar aí as demandas que são comuns
ao ser humano. E eu vou fechar o sermão por aqui porque nós ainda temos mais da metade ainda. E ao trabalhar esses 4 temas, agora a gente vai levar bastante tempo. Então não vai estar tempo que a Lúcia tem que almoçar, né, Lúcia? Né? E para não fazer vigília hoje. Então a nossa análise vai parar aqui. Que tipo de justiça é que nós temos praticado? É a justiça dos fariseus, aquela que apresenta uma religiosidade? Ou a justiça de Cristo, que mesmo sendo provocado, que mesmo sofrendo dano, seja ele moral, físico, espiritual, eu continuo anunciando Cristo? E é muito difícil para nós anunciar Cristo frente à ofensa. É muito difícil para nós anunciar Cristo quando o nosso coração quer se vingar, quando a gente quer falar mais do que o outro. Então é preciso nessa manhã nós fazermos uma reflexão acerca das nossas vidas e pensarmos: o meu comportamento, ele tem sido reativo ou ele tem manifestado Cristo? O seu comportamento tem anunciado Cristo? Ou simplesmente você tem reagido? Cristo não está nos chamando para reagir. Ele está nos chamando para se submeter. E a submissão é algo que requer de nós aquelas 3 palavrinhas. Quais são as 3 palavrinhas? Vamos lá, gente, no 3. 1, 2, 3. Só a Leilane aprendeu. O resto não aprendeu nada. Está esperando ela falar primeiro. Então vamos lá, não deixa a Leilane só. No 3. 1, 2, 3. Arrependimento, 6, aprendizado de Cristo. Aprende Cristo, né? Então veja como essas 3 palavrinhas, nós precisamos nos arrepender do nosso comportamento pecaminoso. E não simplesmente se arrepender de reagirmos pecaminosamente frente à ofensa. Mas nós precisamos agora fazer o quê? Renunciar. Renunciar a quem? A nós mesmos, ao nosso ego inflamado que ainda quer viver. E para isso nós precisamos aprender o que Cristo está nos ensinando através do Sermão do Monte. E a coisa não vai melhorar, viu, gente? Não vai melhorar, desculpe dizer, mas o caminho, ele é estreito. O caminho que conduz a Deus requer mudança, requer arrependimento, requer renúncia, requer que nós venhamos aprender dele. Feche seus olhos. Senhor Deus, como é, Deus, maravilhoso ver o cuidado de Deus através da justiça estabelecida para a preservação da vida. Como é maravilhoso ver que o Senhor cuida de todos os detalhes. E essa mesma maravilha nos confronta. Nos confronta porque nós temos ainda, Deus, muitos pecados em nossos corações na qual nós precisamos nos arrepender. Ainda há uma natureza adâmica, ainda há um ego, ainda há, Deus, um ser dentro de cada um de nós que quer reagir e age de maneira pecaminosa frente à afronta. E quantas vezes nós temos nos envolvido em discussões vãs? Quantas vezes por coisas pequenas nós perdemos, Deus, a paciência, nós perdemos, Deus, as estribeiras? Quantas vezes, Deus, nós somos tão miseráveis, Deus, que não temos, Deus, parado, pensado e agido da maneira que o Senhor nos ensina. Nós temos reagido ao pecado com o pecado. Nós temos pagado o mal com o mal e ainda nos julgamos homens e mulheres piedosos como os fariseus. E ainda nos julgamos, Deus, melhores com a teologia tão boa, tão rebuscada, Deus. E continuamos pecando. Continuamos falhando miseravelmente, Deus, nos nossos relacionamentos.
Quão miserável tem sido, Deus, o nosso comportamento. Como nós temos negado, Deus, esse amor maravilhoso que o Senhor nos dá. Como nós temos, Deus, jogado tudo isso de escanteio simplesmente para defender um ponto de vista. Um senso de autojustiça, de autopiedade, de auto-honra, Deus. Não aprendemos a morrer. Não aprendemos a negar a nós mesmos. E ainda pensamos que tudo que fazemos aqui é lindo, maravilhoso. E quando a Tua palavra diz que não passa de trapos de imundície. Que venhamos nos arrepender nessa manhã, Deus, de todas as vezes que nós reagimos de maneira pecaminosa, de todas as vezes que nós não entendemos, Deus, que não somos mais deste mundo, mas somos filhos, somos discípulos, somos chamados, Deus, a estabelecer a verdadeira justiça. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa por todas as vezes que nos iramos. Nos perdoa, Deus, por todas as palavras ofensivas que proferimos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa comunidade de fé. Nos perdoa, Deus. Faz a Tua obra em nós, Deus, nessa manhã, pois nós te damos graças, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.